Olá pessoal, aqui é o Pastor Felipe. Eu sou a Thalita e sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Namoro, Noivado e Casamento. Olá pessoal, que bom falar com vocês nessa nossa segunda aula do nosso curso Namoro, Noivado e Casamento. Estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês. Então vamos ao nosso conteúdo de hoje, né amor? Sim, hoje nossa aula vai ser o namoro segundo o coração de Deus. E claro, como a gente já falou na última aula, você tem aí o seu PDF para acompanhar a nossa aula com todas as anotações, então fica bem fácil para você poder acompanhar tudo que a gente vai falar com vocês agora nesses próximos minutos da nossa aula. Combinado? Gente, nós vamos falar então hoje sobre um namoro segundo o coração de Deus, e a gente queria começar refletindo sobre o fato de que quando a gente vai falar sobre um namoro segundo o coração de Deus ou sobre um relacionamento segundo o coração de Deus, a gente percebe que muitas pessoas têm várias e várias dicas para ficar dando pra gente. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, olha, todas as vezes que você vai namorar, parece que todo mundo tem uma fórmula secreta de como o namoro deveria funcionar, não é? A partir de qual idade, com quanto tempo você tem que namorar. quanto tempo, não é? A projeção de quando que vai casar. Exatamente, é como se tivesse uma lista de regras que você precisa cumprir para simplesmente começar um relacionamento. E eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas às vezes eu acho que isso é muito invasivo. Eu acho que isso cria muitos estereótipos, né? Porque o modelo de namoro que eu e Thalita tivemos, por exemplo, ele não serve em sua totalidade para nenhum de vocês que estão assistindo a esse curso com a gente. Tem determinadas coisas que são muito específicas da nossa trajetória. A nossa experiência é particular, né? Então cada um vai ter um tipo de relacionamento, uma duração de um namoro, de um noivado. Então não tem um exemplo, né? Exatamente. Então o que a gente precisa tomar cuidado é porque às vezes a gente vive num oceano de regras e mais regras e mais regras sobre o que deveria ser um relacionamento segundo o coração de Deus. Interessante, e aqui eu quero falar para a galera que já é noiva, que já está noivando já ou que já está casada, que esse mesmo tipo de observação acaba valendo também para o noivado, para o casamento. Tem sempre alguém querendo dar uma lista de regras que são muitas das vezes apenas opinião, apenas um padrão que deu certo para alguém. Ah, como é que você gere sua finança? Ah, porque a gente gere finança de uma determinada forma, então isso é um padrão para todo mundo. Provavelmente não. Existem alguns princípios bíblicos que esses sim são para todos nós. Agora, coisas muito específicas, eles são de casal para casal e é impossível e não é nem um pouco saudável, na verdade, a gente ficar querendo impor isso para as pessoas, não é? Lembrando que cada um tem sua peculiaridade, cada um está num momento de vida, uma situação completamente diferente e é a partir da Bíblia que a gente deve seguir. Exatamente. Se a gente não tomar cuidado, nesse mar de opiniões a gente pode ficar muito confuso, e, em especial sobre qual é a vontade de Deus para nós. Então, para isso, a gente queria começar com uma primeira pergunta importante para nos guiar nessa reflexão. O que é, então, no final das contas, um relacionamento segundo o coração de Deus? O que é isso? O que é ter um relacionamento segundo o coração de Deus? Olha, antes de tudo, a gente precisa entender que o namoro / relacionamento segundo o coração de Deus, ou segundo a vontade de Deus, é sinônimo de um relacionamento redimido. E aqui eu quero fazer uma conexão com a nossa primeira aula. Sim. Né? Porque na nossa primeira aula a gente falou sobre a importância de nós termos relacionamentos redimidos. Sim. Vocês se lembram, por exemplo, que lá a gente falou sobre relacionamentos não redimidos. Não redimidos, né? A gente fez uma lista lá, lembra? Por exemplo, primeiro a gente falou sobre um relacionamento que era descartável. E um namoro ou um relacionamento redimido não pode ser descartável, ele tem que ser duradouro. Ou seja, ele tem que ter uma duração verdadeira, não pode ser simplesmente uma coisa que eu penso assim, vou me relacionar, mas sem compromisso, deu certo, se não deu eu deixo pra lá. Não, precisa ser um relacionamento com foco de ser duradouro. Na primeira aula também a gente falou sobre um relacionamento que não tinha propósito, um relacionamento sem nenhum tipo de propósito. Mas o que é um relacionamento redimido? Um relacionamento que tem propósito. Que tem propósito, que visa algo maior, que visa um casamento. Então, por exemplo, um namoro, ele visa um noivado e um casamento.
Um noivado, ele visa um casamento e a constituição da sua família. E ao longo da nossa caminhada dos relacionamentos, a gente precisa se relacionar com um propósito. Tá? Pisa muito na bola quem já quer começar um relacionamento sem propósito nenhum. Porque isso vai fazer com que seu relacionamento seja simplesmente descartável, sem valor nenhum. Tá bom? Na primeira aula também a gente falou sobre um tipo de relacionamento que era muito egoísta. Aquele relacionamento que a pessoa só pensa em si mesmo, só nos seus próprios desejos. Thalita falou sobre isso lá na nossa primeira aula. E o contrário disso é o quê? Um relacionamento amoroso. Amoroso, em que a gente se doa para o outro, né? Em que a gente serve, em que a gente se entrega. A gente enxerga o outro, pensa no outro, tem esse olhar de carinho, de propósito, essa intenção de cuidar e de durar um relacionamento. Sem dúvida nenhuma. Lá na nossa primeira aula também, além do descartável, sem objetivo, egoísta, também a gente falou sobre um tipo de relacionamento que era impessoal. E o contrário disso é a gente ter um relacionamento pessoal, em que eu me envolvo com uma pessoa real, uma pessoa autêntica, né? Se você quer namorar, e agora eu falar para a galera que está solteira, ou para a galera que está começando um relacionamento, lembre-se disso. Se você visa um relacionamento, se você está pensando em um namoro, ou se você está pensando em um noivado sério, se você realmente quer ter um relacionamento segundo o coração de Deus, você precisa ter um relacionamento de caráter pessoal. É preciso que haja pessoalidade nesse relacionamento, percebe? Não pode ser um relacionamento quebrado, não pode ser um relacionamento em que eu simplesmente me envolvo com determinada pessoa, entre aspas, mas que ela é para mim quase que simplesmente uma válvula de escape, um objeto, não é exatamente uma pessoa real. E por último, a gente também falou sobre um relacionamento que no final das contas é muito erotizado. Lembra? Quem assistiu a primeira aula vai lembrar disso. Relacionamento erotizado é aquele relacionamento que foca somente na experiência afetiva, né? Só no prazer. E isso é completamente distante daquilo que Deus quer para nós. Então, um relacionamento redimido, um relacionamento segundo o coração de Deus, ele deve ser um relacionamento santo. Exatamente. A santidade precisa fazer parte desse relacionamento. Se você entrou num namoro pensando em simplesmente receber agrados de natureza sexual, simplesmente pensando em realizar desejos sexuais, provavelmente você está com uma ideia muito errada sobre o que é um relacionamento segundo o coração de Deus. Provavelmente vocês vão se perder nessas experiências sexuais. Isso serve para quem está noivo também. Isso serve para quem está se preparando para um casamento. E isso serve inclusive para quem já está casado, né? Se a gente faz do namoro, noivado ou casamento simplesmente um foco erotizado e a gente se esquece então da santidade, você pode, no final das contas, acabar tornando isso um ídolo do seu coração. Né? Isso pode se tornar um ídolo do seu coração e vai jogar tudo por água abaixo. Então, olha só, para a gente poder entender o que é um relacionamento segundo o coração de Deus, a gente precisa desconstruir todas essas ideias erradas que existem sobre o relacionamento. Relacionamento segundo o coração de Deus é o oposto de ser descartável, é o oposto de ser sem propósito, é o oposto de ser egoísta, é o oposto de ser impessoal e é o oposto de ser erotizado. Tá? Um relacionamento segundo o coração de Deus, ele é duradouro, com propósito, amoroso, pessoal e santo. Vamos tentar decorar então algumas características? Fala de novo para nós, amor. Duradouro, com propósito, amoroso, pessoal e santo. Guarda aí essas 5 verdades logo de início dessa aula para você se lembrar o quanto isso é importante desde o primeiro passo em um relacionamento. Desde a primeira decisão de falar assim, vamos namorar, vamos conversar com os pais, vamos dar o primeiro passo, vamos noivar, vamos nos preparar para um casamento. Lembre-se disso, precisa de ser duradouro, com propósito, amoroso, pessoal e santo. Sem isso não vai funcionar legal, tá bom? Mas gente, nesse mar de regras que a gente ouve das pessoas, qual é a regra de ouro? Existe alguma regra que de fato a gente precisa seguir no nosso relacionamento? E a resposta que eu tenho para você é sim, com certeza tem uma regra de ouro, mas ela não vem da opinião. Eu e Thalita, a gente não quis fazer esse curso
para ser um curso de mera opinião. Eu não quero só ficar dando pitaco no seu relacionamento dizendo, olha, para nós deu certo assim e na nossa experiência assim assado. Não, o importante é a gente voltar para a palavra de Deus e a partir da sabedoria das Escrituras, a partir da sabedoria de Deus, a gente nortear não apenas os nossos relacionamentos, mas a nossa vida como um todo, tá bom? Qual que é a regra de ouro? A regra de ouro está lá em Mateus 6, versículo 33, então vai aparecer aqui para vocês e Thalita vai ler para nós. Mateus 6, 33, olha só. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então qual que é a regra de ouro? Qual que é a regra de ouro que precisa nortear o nosso coração, né? Exatamente o fato de que Deus precisa ser o nosso amor maior. Eu não me canso de falar isso para as pessoas e não me canso de ensinar isso para as pessoas. Enquanto Deus não for o amor maior do nosso coração, nós vamos tornar as coisas passageiras, transitórias dessa vida como nossos amores principais. Ou seja, a gente vai colocar pessoas, nós vamos colocar coisas no lugar de Deus. E isso não vai ser legal. E se a gente entrar num relacionamento também querendo encontrar alegria, satisfação em uma pessoa, a gente vai se frustrar, porque essa alegria, a verdadeira, né, esse prazer a gente só tem em Deus, em Jesus. Exatamente. O que a palavra de Deus está nos ensinando é busque primeiro o reino de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se a gente pudesse parafrasear para o nosso propósito aqui, a gente diria o seguinte, olha, busque o reino de Deus primeiro e um namoro, um noivado e um casamento será acrescentado. Foque naquilo que é essencial. Busque comunhão com o Senhor verdadeira. Gente, pensa o seguinte, você não vai ter, meninas, vocês não terão um namorado amoroso, cuidadoso, servil, que vai exercer um papel de autoridade carinhosa e amorosa sobre você, se ele não for temente a Deus. Se ele não tiver um relacionamento com o Senhor também. Exatamente. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Meninos, para os homens agora, você não terá uma esposa, uma namorada, uma noiva e uma esposa no futuro que seja uma mulher amorosa, uma auxiliadora, alguém que está do seu lado para caminhar com você realmente, que vai te pôr para frente, te aproximar do Senhor, ser submissa, se ela não amar o Senhor. E se ela não tiver consciência, né, que a gente também precisa de buscar esse relacionamento, não depender de quem está com a gente, né, buscar primeiro, igual o versículo está falando. Exatamente, então se nós não buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos focando naquilo que é errado. O que acontece muitas das vezes é que pessoas que não têm um relacionamento com Deus saudável estão buscando ter relacionamento com outras pessoas. E o que acontece? Esse relacionamento com uma outra pessoa se torna um ídolo para o seu coração, se torna a coisa mais importante da sua vida. O que é um ídolo, né? O que é um ídolo para o nosso coração? O ídolo é qualquer coisa que assuma o papel de Deus na nossa vida. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina, porque o nosso coração, como diz Calvino, ele é uma fábrica de ídolos, né? Como se fosse uma indústriazinha produzindo ídolos o tempo inteiro. Nós temos uma grande tentação no nosso coração de idolatrarmos as coisas, as pessoas, as circunstâncias, o nosso próprio nome, a nossa própria fama, enfim. A gente poderia ter um curso inteiro sobre idolatria do coração aqui. Mas eu só queria que você entendesse que a regra de ouro é: nós precisamos ter um relacionamento sadio com o Senhor para que a gente possa se envolver em outros relacionamentos. Então alguém pode perguntar assim, qual que é a idade certa para você namorar? Qual a idade certa para alguém namorar? Você acha que tem que ser com 17? Tem que esperar exatamente fazer 18? Olha, é lógico que o namoro pressupõe maturidade, mas exatamente uma idade é difícil dizer. Porque tem gente que é muito maduro com 17 anos, tem gente que se casou com 17 anos e tem um casamento maravilhoso porque tinha maturidade para isso. Tem gente que tem 30 e tantos anos e não é maduro até hoje. E sobretudo, comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, então eu não tenho maturidade verdadeira, maturidade espiritual que eu estou dizendo, tá, gente? Então, você entrar num relacionamento sem maturidade espiritual, vocês vão literalmente viver uma experiência não muito saudável. Tá? Não muito saudável. Quando a gente é firme com o Senhor, quando a gente tem comunhão com Ele, isso molda os nossos relacionamentos. Bom, mas o que a Bíblia pode nos ensinar a respeito de namoro?
A Bíblia não tem um capítulo específico que fala sobre namoro, até porque o conceito de namoro não era próprio dos tempos de Jesus, do tempo da Escritura, não é? Não funcionava assim na época deles. Era um outro sistema que não vem ao caso a gente perder tempo com ele aqui agora, mas a gente pode encontrar na Escritura várias referências sobre como a gente pode nortear os nossos relacionamentos, tá? Então nós podemos olhar para a palavra de Deus e mesmo que a gente não encontre exatamente um versículo falando sobre namoro, nós podemos encontrar muitas referências bíblicas que nos ensinam a pensar na importância e naquilo que precisa e pode nos nortear no nosso relacionamento, tá? Tem uma passagem em Colossenses capítulo 1, versículos 10 a 12, que eu acho muito interessante, não apenas para nortear os nossos relacionamentos, o namoro e tudo mais, mas a nossa vida como um todo. Então, acompanhe a gente nessa leitura. Thalita vai fazer para nós também essa leitura. Colossenses capítulo 1, versículos 10 a 12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Muito bem. Quando a gente olha para esse texto de Colossenses, eu não vou fazer uma análise completa do texto, mas basicamente o contexto era o seguinte: a igreja de Colossos era uma igreja muito firme, e era uma igreja que Paulo estava muito feliz de saber da fé deles, da firmeza deles na fé. Então Paulo escreve essa pequena carta, uma cartinha bem pequena, ela tem 4 capítulos. Paulo estava preso em Roma, provavelmente ali na década de 60, no início da década de 60. E Paulo escreve então uma carta porque ele recebe umas informações de um servo deles, um colega de ministério chamado Epáfras. E o Epáfras, quando vem, ele fala: olha, Paulo, eles estão muito firmes, eles são muito amorosos, eles têm conhecimento da palavra, eles conhecem o evangelho, mas, Paulo, eu tenho percebido que alguns perigos essa igreja está enfrentando. Tem algumas coisas que podem ser influências negativas sobre eles. Epáfras leva então para Paulo uma preocupação, o misticismo que estava envolvendo aquela igreja, um certo legalismo que estava envolvendo aquela igreja, e Paulo fica muito preocupado. Então Paulo escreve, e logo na abertura Paulo já diz: olha, eu estou muito feliz de saber do crescimento de vocês, mas eu quero dizer para vocês que vocês precisam continuar crescendo. Vocês precisam continuar crescendo na fé, no conhecimento e na vida prática do evangelho. Mas o que Paulo diz para a igreja de Colossos é muito interessante para a nossa vida espiritual sempre, tá? 4 são as lições, rapidamente, que Paulo diz aqui, depois a gente vai aplicar a questão do namoro. Primeiro, Paulo diz que eles precisavam frutificar em toda boa obra. Ele diz lá no versículo, frutificando em toda boa obra. Isso tem a ver com vida servil. Frutificar em toda boa obra tem a ver com serviço. Paulo está dizendo: olha, legal, vocês são crentes, vocês têm conhecimento, mas continuem crescendo em servir. Continuem sendo servos, assim como o Senhor Jesus. Segunda coisa que Paulo diz: vocês precisam crescer no conhecimento de Deus. Continuem crescendo no conhecimento de Deus. Isso tem a ver com maturidade, tá? Terceira lição: vocês precisam continuar sendo fortalecidos com poder espiritual, né? Ele diz: olha, sendo fortalecidos com todo o poder. O que isso quer dizer? Dependência de Deus. Não queiram viver a vida de vocês, não queiram viver a vida do evangelho, não queiram viver a jornada cristã distante de Deus. Se você não tiver auxílio do Senhor, fortalecimento no Senhor, vai dar tudo errado. E em quarto lugar ele diz: sejam gratos em todas as coisas. Tem a ver com contentamento, gratidão. Como é que a gente aplica isso para namoro? Qual que é a conexão, né? A gente pode tirar algumas lições bíblicas aqui que eu acho que são muito importantes para o namoro e para a nossa vida. Primeira delas, lê para nós, amor. Entenda, então, que um namoro ou um relacionamento envolve servir o outro e não ser servido por ele ou por ela. Ou seja, um relacionamento, então, de verdade, ele envolve renúncia, entrega do nosso coração, nós nos doarmos verdadeiramente. É a gente ter esse olhar, né, de cuidado, de servir,
tanto o homem a servir a mulher e a mulher servir ao homem também. Exatamente. Então, olha só, uma regra de ouro para nós é: todo relacionamento envolve serviço. Não procure um relacionamento se você não anseia por servir alguém, por ser um instrumento da graça de Deus na vida de outro. Paulo estava dizendo para a igreja de Colossenses: olha, continuem crescendo em toda boa obra. E se a gente for aplicar isso agora para os nossos relacionamentos, a gente pode aplicar isso para a vida toda, mas para o relacionamento mais do que nunca. Tá? Porque no relacionamento de namoro, noivado, casamento, é a oportunidade perfeita que a gente tem para servirmos. Quando a gente entra no relacionamento querendo servir o próximo, isso muda tudo, gente. É outro tipo de relacionamento, em que eu não quero ser agradado o tempo inteiro, não é sobre minhas vontades, né? O namoro acaba se tornando, então, um ensaio para o casamento. Uma espécie de preparação para essa aliança mais séria, duradoura, que nós fazemos diante de Deus. Ok? Então essa é a primeira e importantíssima lição que a gente tira desse texto. Segunda lição que nós tiramos daqui também. Thalita, leia para nós. Entenda que sem maturidade espiritual, nunca estaremos realmente prontos para os grandes desafios, relacionamentos e projetos da nossa vida. Muito bem. Então, olha só, se nós não tivermos maturidade, não consegue. Não vai dar muito certo, tá? Sem maturidade espiritual, gente, basicamente, a gente fica, vamos dizer assim, andando às cegas. É como se a gente não soubesse reconhecer nem compreender a vontade de Deus. É como se nós não tivéssemos uma sabedoria verdadeira para nos guiar. Ou seja, se nós tentarmos viver a nossa vida nas nossas próprias ideias, viver os nossos relacionamentos, as nossas próprias ideias, possivelmente nós vamos enfrentar muita confusão. Mas quando nós buscamos sabedoria diante de Deus, isso nos faz crescer, né? Existe um longo caminho para percorrermos na estrada da maturidade, para a gente poder se tornar aquilo que Deus quer para nós. E aqui serve muito para quem já está noivo e em especial para quem já está casado. Olha só, eu e Thalita já temos 10 anos e meio de casamento. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque a jornada que a gente tem ainda de maturidade para percorrer diante de nós é muito longa, gente. A cada dia a gente vai aprendendo uma coisa, vai mudando outra, e isso reflete, né, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Exatamente, porque se nós cremos que essa maturidade é nos tornarmos semelhante a Cristo Jesus, então a gente precisa compreender que ela, no final das contas, é uma jornada quase ininterrupta, né? Não acaba. Ela não acaba, ela vai acabar quando Cristo for completamente, vamos dizer assim, visível em nós. Isso vai acontecer quando nós já fomos glorificados, estivermos com o Senhor. Ou seja, é uma trajetória contínua. E eu acho importante também pensar que a gente deve ser um instrumento para o outro amadurecer também. Não uma pedra de tropeço e um impedimento. Então, eu vejo que é importante também a gente estimular o outro a tentar crescer, a tentar amadurecer. Aqui a gente pode tirar até algumas implicações interessantes, né? Por exemplo, quando é que a gente pode entender que um namoro ele não é segundo o coração de Deus? Quando a imaturidade impera nesse relacionamento. Se esse relacionamento não produz vida em você, se ele não gera edificação, talvez você não estivesse que estar namorando agora. Talvez você deveria dizer não. Se esse relacionamento não te leva um pouquinho mais perto de Deus, né? Provavelmente não é um relacionamento sadio, tá? Se você não tem maturidade espiritual ainda para compreender tudo isso, se você entende que você tem uma jornada ainda básica a trilhar na fé, foge disso. Se você não está preparado para esse relacionamento se tornar um casamento a médio prazo, a curto ou médio prazo, então porque não está na idade, não está na hora certa, tá? Não está no tempo certo. Exatamente, isso pode variar, tá, gente? Vão ter jovens com 17 anos que podem começar um namoro tranquilamente, namorar 2, 3 anos e vai se casar e vai fluir super bem. Mas tem gente que às vezes vai ter 20 e tantos anos, como eu disse agora há pouco, e que não tem maturidade suficiente ainda para experimentar isso. Então considere, tá? Um relacionamento ele tem a ver com servir ao outro e um relacionamento tem a ver com maturidade. Isso diz muito para nós sobre o tempo, sobre a duração de um relacionamento. Se eu estou num relacionamento que ele não produz nada, que nós vamos enrolando. Já tem vários anos. Já está fazendo aniversários e mais aniversários e mais aniversários e não chega a lugar nenhum, nem produz nada de edificante, olha, talvez seja a hora de você rever isso. Refletir.
não é? O que está acontecendo? Talvez a coisa não esteja caminhando muito legal. Terceiro lugar, são 4 pontos, tá? Terceiro ponto. Entenda que por mais que nós nos esforcemos, só com a graça de Deus podemos ter bons relacionamentos. Um namoro, um noivado e um casamento. Gente, esse ponto ele é muito fundamental, sabe por quê? Porque a gente pode fazer cursos e mais cursos sobre relacionamentos, mas nós precisamos aceitar o fato de que sem a graça de Deus nós não temos nada, tá? O homem não tem nada que do céu não tenha sido lhe dado, ou seja, tudo quanto nós temos vem das mãos de Deus. Toda a capacitação que nós recebemos para construir a nossa vida, seja profissional, seja intelectual, seja relacional, não interessa. Nós precisamos da capacitação que vem do Senhor. Paulo estava lembrando a igreja de Colossenses, olha, não tentem viver a vida espiritual de vocês sem a graça de Deus, não. E eu quero aplicar isso para você agora sobre relacionamento. Não tente viver um relacionamento sem capacitação de Deus, sem sabedoria que vem do alto. Tá? Porque possivelmente você vai naufragar nessa experiência. A gente precisa realmente, os nossos melhores esforços, eles são muitas das vezes ineficazes e no final das contas não conseguem moldar o nosso coração. Tá? A gente precisa da graça de Deus. É Deus que molda a gente, é Deus que transforma a gente, é Deus que muda o nosso coração. Se nós tentamos fazer isso de nós mesmos, nós enfrentamos duras dificuldades. Então, e a gente deve pedir sabedoria a Deus. Buscar sabedoria para a gente crescer e amadurecer espiritualmente. Ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. É verdade, sem dúvida nenhuma. E em quarto lugar, então, para a gente terminar... Entenda que o tempo de Deus é perfeito. Seja grato por poder esperar. Ou seja, a última lição é: seja grato. Seja grato. O tempo de Deus é perfeito e a sabedoria de Deus é maior do que a nossa. Ah, mas eu tô muito ansioso, tô muito desejoso de começar um relacionamento, eu já tenho orado, mas parece que não dá certo. Todos os meus amigos estão namorando. Só eu que não. Espere, o tempo de Deus é perfeito. Ah, mas eu já tô noivo um tempão e parece que a gente não consegue ter uma perspectiva do casamento. Confie no tempo do Senhor. Ah, mas eu já sou casado e a gente está enfrentando umas dificuldades. Espere o tempo do Senhor. Busque todas as outras coisas. Os planos de Deus são sempre melhores, né? Mesmo que a gente não entenda e não compreenda agora, mas os planos de Deus são perfeitos. E muitas das coisas que Deus vai construir nos nossos relacionamentos, gente, são coisas que levam tempo, não é? Elas levam tempo. Eu posso dizer para vocês que depois de 10 anos de casado, eu e Thalita podemos gravar esse curso para vocês, mas não porque não tem coisa para aprender ainda. Nós somos imperfeitos. Não é? Temos tanto para aprender, já aprendemos bastante e essa jornada continua para mim e para você, para nós e para vocês. Então a gente precisa sempre ser grato a Deus pelo tempo de Deus na nossa vida, né? Os planos de Deus são perfeitos e são perfeitos para cada etapa da nossa vida. Não desmereça o fato de você estar solteiro. Agora eu falo para a galera que está solteiro, não desmereça isso. Essa é uma etapa muito importante na sua vida. Abrace essa etapa, acredite que nesse momento da sua vida, Deus quer construir muitas coisas no seu coração, no seu caráter. Deus está moldando você pela palavra, pelo Espírito. Deus está preparando você. Você tem muita coisa para ser lapidada e preparada agora. Então, não desconsidere o tempo de Deus, pelo contrário. E fora que Ele pode estar melhorando amizades, né? Aperfeiçoando amizades, aperfeiçoando o relacionamento com os pais. Então, pode ser um tempo de amadurecimento também, de crescimento pessoal. Exatamente. Então, olha só, recapitulando tudo o que a gente falou, se a gente pegar todas essas lições, a gente percebe que só assim, então, a gente vai conseguir ter um relacionamento duradouro, ou seja, um relacionamento que realmente tem sentido de ser, ele não é descartável. Só assim a gente pode ter um relacionamento que tem propósito, ou seja, eu estou namorando porque eu tenho um propósito de casar. E só assim a gente deveria namorar. De outra forma, a gente não deveria namorar. Namoro sem propósito é uma mentalidade completamente distante da vontade de Deus. Namorar só por namorar não é a vontade do Senhor. Então a gente precisa ter um relacionamento duradouro, um relacionamento com propósito. A gente precisa ter um relacionamento amoroso, em que a gente se dispõe a servir o outro de todo o nosso coração. A gente tem que ter um relacionamento pessoal, em que a gente quer realmente crescer na maturidade com uma outra pessoa.
né? Essa pessoa real que está ali, que eu conheço as dores, os sentimentos, as angústias, e a gente se dispõe a caminhar junto nessa trajetória. E um relacionamento que não é erotizado, mas é santo. Ou seja, eu busco um relacionamento santificado. Tem muita gente entrando em namoros que são completamente distantes da vontade de Deus, porque eles se tornaram completamente erotizados. Ou seja, o foco daquele relacionamento é simplesmente o prazer sexual fora da vontade do Senhor, fora do casamento, fora dos propósitos de Deus. E isso não é saudável. O sexo é uma bênção de Deus para nós, mas é uma bênção que está atrelada à responsabilidade do casamento. É preciso ter um vínculo de casamento para que o sexo seja, então, algo saudável para nós. Bom, a gente queria que vocês guardassem tudo isso, revisassem essas lições, assista a primeira aula se você não assistiu, assista essa de novo para tentar gravar tudo e aprender tudo, medite nesses textos, reflita sobre essas aplicações e que a graça do Senhor possa acompanhar cada um de nós, tá bom? A gente vai orar agora por vocês e pedir ao Senhor que abençoe cada um, que guarde vocês em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por toda essa galera que está participando desse curso com a gente, que o Senhor possa abençoar cada um. Eu oro pelos solteiros que estão se preparando ou pensando ou refletindo sobre um relacionamento. Oro por aqueles que já estão namorando, que o Senhor dê a eles santidade, pureza, propósito, duração nesse relacionamento. Oro por aqueles que já deram um passo já na direção do casamento com o noivado, que o Senhor possa capacitá-los, continuar dando a eles todas essas marcas que a gente falou aqui. E oro por aqueles também que já são casados, que eles possam entender que, sobretudo, nós somos chamados para crescer espiritualmente no casamento, nos nossos relacionamentos e para servirmos uns aos outros em amor. Que todas essas palavras sejam guardadas no nosso coração e que produzam grande e profundo aprendizado em nome de Jesus. Amém. Galera, muito obrigado por ter ficado aí assistindo a nossa aula até o final. Que Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau, tchau.